Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a alta de investimentos no Brasil. E para conversar com a gente, nós recebemos o Gustavo Trota, especialista da Valor Investimentos, e o André Paiva Ramos, economista e conselheiro do Corecon São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Bom, ter uma reserva de emergência, impulsionar o próprio negócio, realizar sonhos. São muitas as vantagens de investir o seu dinheiro. Tem gente que não sabe nem por onde começar, mas nós estamos aqui para te dizer que investir não é um bicho de sete cabeças. Tanto que os investimentos dos brasileiros cresceram quase 13% em dezembro de 2024, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Eu começo perguntando para o Gustavo quais os motivos desse crescimento. Eu acho super bacana isso, Renata, porque quando a gente... E é difícil falar sobre essa resposta sem fazer uma análise prévia do que aconteceu com a nossa economia. Quando a gente volta lá em 2023, que a gente começou um corte de juros na Selic, né, que nada mais é do que a nossa taxa básica de juros, a gente percebeu um movimento mais atrativo para ativos de risco. Em contrapartida, quando a gente chega em 2024, a gente percebe uma reviravolta em relação a isso. Então, basicamente, o que se esperava de uma economia de juros mais baixos aconteceu justamente o oposto. A gente teve uma perspectiva de juros mais altos. E isso, de fato, faz com que as pessoas estejam mais aptas a investir, principalmente ali na renda fixa, né? Aquele pequeno empresário que vai optar por investir no seu negócio, ele pensa duas vezes, porque deixar na renda fixa está atrativo, está pagando para ele um bom retorno. E eu acho que corroborando com isso, olhando sobre a ótica do acesso, hoje é muito mais fácil, as pessoas conseguem, de fato, obter informação com instantaneidade, praticamente, né, em relação ao que está fazendo sentido, qual o tipo de investimento que é mais legal. Então, a soma desses dois fatores, eu acho que potencializou bastante essa alta para os investimentos no ano de 2024. A digitalização das plataformas de investimento também contribui para esse fenômeno? Com certeza. Facilita muito o acesso, né, para que as pessoas possam não só conseguir acessar todas as informações e todas as opções, as alternativas de investimento, as diferentes rentabilidades, todas as características, né? Como também pesquisar um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre os ativos que são disponíveis para negociação. Então, as plataformas ajudam bastante. E complementando o que foi colocado, eu concordo com o que foi colocado, mas também trazendo também sobre uma perspectiva econômica. A gente tem, no último ano, um crescimento mais consistente da economia, né? Então, saiu agora recentemente o número do PIB, que a gente cresceu 3,4%, né? Com um crescimento do consumo das famílias de mais de 4% nesse ano. Isso está muito, está diretamente relacionado à melhora do mercado de trabalho também, né? Então, a gente tem uma taxa de desemprego muito mais baixa, as famílias, então, tendo uma renda mais consistente e que, então, proporciona essa melhora aí do ambiente econômico, essa melhora do mercado de trabalho, proporciona, então, que as famílias tenham mais recursos para poder se planejar e ter essa reserva de emergência e buscar ativos aí para o seu planejamento, ativos financeiros para o seu planejamento familiar de médio, de curto a longo prazo, né? E os investimentos de pessoas físicas ultrapassaram os 7 trilhões de reais no ano passado. Esse montante, Gustavo, ele se refere a que tipo de aplicação? Quais são as mais procuradas? Você falou que a renda fixa é a queridinha dos brasileiros. Nós estamos falando que tipos de ativos? Exatamente isso. Quando a gente olha sobre a ótica dos investimentos como um todo, a gente teve uma crescente de diversas classes, né? Ações também cresceram bastante nesse último ano. Mas a renda fixa, de fato, foi a queridinha porque ela traz o que o brasileiro, de certa forma, gosta, né? Que é a previsibilidade. Então, quando a gente tem um cenário econômico como o atual, onde o Banco Central eleva a taxa de juros para justamente tentar buscar um controle de meta de inflação, isso é atrativo para aquele investidor que ele está lá com aquele recurso parado, que às vezes ele estava buscando algum tipo de investimento, mas ele está atrativo deixar aquilo com fácil acesso e entregando ali próximo dos 2 dígitos ao mês, né? Ao ano, na verdade. Então, isso acaba sendo atrativo para esse investidor, buscar investimentos ali mais previsíveis e que vão poder gerar, né? Principalmente aqueles atrelados à liquidez. Qual a diferença, André, do varejo tradicional e do de alta renda? Quais ativos fazem parte de cada um? Porque nós estamos falando de segmentos diferentes de investidores dentro do mercado financeiro.
atualmente o acesso aos diferentes ativos financeiros foi muito democratizado, né, ao longo dos últimos anos, principalmente como você colocou antes, pelas plataformas digitais, o aumento da concorrência no mercado de investimentos. Isso contribuiu muito para a democratização do acesso a vários ativos. Mas o que a gente verifica, se a gente for olhar os dados da Anbima, é que grande parte dos recursos atualmente, todo esse crescimento que teve dos investimentos das pessoas físicas, está atrelado ao segmento de alta renda e ao segmento private, que são as pessoas que têm mais recursos, né? Que percebem uma renda maior, que têm um patrimônio maior, que hoje responde, se for olhar pelos dados da Anbima, a mais de 70% do volume investido, né? E representa menos de 9% de toda a base de contas que tem. Isso demonstra, inclusive, é uma característica que demonstra a desigualdade aí, né, que o país acaba tendo, representando aí o acesso em termos do montante de investimento no mercado financeiro, né? Então, poucas pessoas têm um potencial de economizar muito recurso e aplicar no mercado financeiro, enquanto a grande maioria das pessoas acaba investindo muito pouco, mas sempre investir um pouco e ter um planejamento de reserva é muito importante. Tá? E aí, complementando essa questão, a questão dos ativos de renda fixa, acho que é interessante trazer, principalmente quando você olha para um tesouro direto, né, títulos do tesouro, alguns títulos que são emitidos por grandes bancos, por exemplo, eles acabam atrelando três principais atributos, né? Que é uma elevada liquidez, que é muito importante, uma alta rentabilidade, por estar atrelada à taxa Selic, a taxa Selic tem atualmente uma rentabilidade elevada, e um baixo risco, né? Então, isso acaba sendo muito atrativo para quando as pessoas físicas, aí independente do perfil de renda, analisam as alternativas de investimento, tanto no mercado financeiro como fora do mercado financeiro. E eu acho, André, que você colocou um ponto bem bacana quando você fala sobre realmente o acesso, né, o segmento private e o varejo alta renda ter um acesso mais rápido, mas essa democratização é super importante, porque a gente via no passado que o movimento do private e alta renda era muito mais rápido em relação a qualquer movimento de economia. Uhum. A gente já enxerga o varejo tradicional acelerando isso também, né? Acho que os próprios dados da Anbima trouxeram esses números. Quando a gente vê o aumento justamente comparado ao ano passado, muito próximo ao varejo alta renda. Eu acho que isso é muito importante nessa democratização, esse acesso à informação que as pessoas acabam obtendo, né? Sim. Aproveitando que vocês estão falando exatamente sobre isso, acho muito importante a gente desmistificar algumas máximas aí que são tomadas como verdades absolutas. Por exemplo, como investir é coisa para milionário. Justamente essa diferença que vocês estão dizendo para a gente, falando do private, mas também do varejo. É possível investir com pouco dinheiro? E o que a gente ouve muito hoje em dia, quanto antes começar, melhor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem basicamente um grande benefício, né, de pensarmos em um país onde a gente historicamente tem uma taxa de juros elevada, a gente poder obter bons rendimentos ao longo do tempo sem correr tanto risco, quando comparado a outras economias mais desenvolvidas. Então, quando a gente olha por essa ótica, planejar a sua aposentadoria é super importante. Eu li um estudo no ano passado, onde disseram que, basicamente, os brasileiros eles começam a planejar a sua aposentadoria faltando cerca de 5 anos para se aposentar. Às vezes já é muito tarde, então, quanto antes começar, entender um pouco do seu perfil, saber ao que você está disposto a investir, quais são os seus objetivos, necessidades, é super importante. Então, esse primeiro passo, que eu acho que é justamente o acesso que as empresas, a própria internet, ela dá aos investidores, às pessoas, é muito importante, porque ela já consegue, de fato, obter dentro dessa rede um melhor estudo, um melhor caminho para poder seguir ali o que faz sentido para aquele objetivo e aquela necessidade. Então, acho que quanto antes começar, de fato, é melhor. E até corroborando com o dado que o André falou sobre tesouro, hoje é muito simples, né? Então, você consegue investir ali com baixíssimo risco, boa rentabilidade, com valores bem atrativos, né? Bem tranquilos de qualquer investidor conseguir começar a investir, né? Quem está ouvindo a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para investir. A partir de quanto eu já posso fazer uma aplicação? Olha, acho que a aplicação a gente pode começar a fazer com o mínimo de dinheiro possível, né?
R$50, R$100, né? A gente já consegue aplicar recursos, né? O que eu acho que é importante é pensar, hoje, a grande parcela da nossa população que percebe uma menor renda, né, tem sofrido aí com uma pressão inflacionária muito grande, principalmente itens básicos, né, de alimentação, transporte, e tem se encontrado numa situação onde o orçamento tem sido cada vez mais restrito, né? Então, o que é importante, que como já foi colocado aqui, é buscar alternativas de planejamento financeiro, de curto a médio prazo, principalmente, para conseguir, então, que sejam valores menores, mas sempre ir aplicando, como foi colocado aqui, né, títulos públicos, por exemplo, Tesouro Direto, né, que são os títulos públicos, tem um acesso fácil em termos de montante de investimento, a partir de R$70, R$80 já tem possibilidades de aplicar, né? E aí, dessa forma, buscando formar, então, a sua reserva de emergência, o seu planejamento financeiro, inclusive para a aposentadoria. Agora, o Gustavo falou agora há pouco sobre que a gente deve analisar o perfil, né, desse investidor, se é alguém mais que tem aversão a risco, que pode correr risco também, principalmente, ou outros não. O perfil é muito importante ser avaliado. Agora, os economistas indicam uma carteira de investimentos variada, com títulos de renda fixa e outros mais voláteis. Você considera um desafio mostrar para muitos investidores as vantagens dessa diversificação? Sem dúvida, a gente tem um histórico dentro do nosso país e quando o próprio relatório da B3, que eles falaram sobre os perfis de investidores, eles nos trazem isso, né? Que no Brasil ele é pouco diversificado. A gente está acostumado a ser um país que alocamos todas as nossas economias, às vezes, dentro de uma única cesta. Então, quando a gente pensa sobre diversificação, que no mercado é chamado de asset allocation, né? Mas aí é um outro caminho, isso tem uma baita importância, só que parando para pensar naquele investidor iniciante, aquela pessoa que nunca investiu, talvez está com seu recurso ou numa conta corrente ou numa poupança, só dela começar a buscar algum ativo que tenha o mesmo nível de risco, seja um tesouro direto, seja um CDB de um grande banco, eu acho que já é interessante, porque essa pessoa já vai perceber que ela vai ter um potencial rendimento, um potencial retorno a mais e, de fato, com o passar do tempo, ela vai entendendo. E o perfil, de fato, você só conhece quando você vai testando. Por isso, é extremamente importante que, quando você vai alocar em algum tipo de ativo, comece muito pequeno, para ser um recurso que não vai fazer falta se você perder aquilo, porque, de fato, você vai entender se você aguenta, se você tem aquela capacidade de correr risco somente estando exposto, né? Você concorda, André? Você acha que o perfil do brasileiro está mudando ou está apto para mudar? Há um interesse por diversificação ou a segurança ainda é a prioridade? Olha, eu acho que a economia brasileira tem uma característica que é peculiar, que a gente tem uma elevada taxa Selic, né? Uma elevada taxa básica de juros, que é a taxa Selic, né? Isso acaba distorcendo um pouco o ambiente de investimentos, principalmente comparado com outros países, porque ativos de renda fixa com baixo risco e elevada liquidez, como eu comentei anteriormente, passam a ter uma elevada rentabilidade. Então, quando comparado a ativos de renda fixa, né, ou inclusive um tesouro direto, né, que tem o menor risco do mercado, com outros ativos, acaba que a alternativa dos ativos de renda fixa são muito atraentes, né, para aquele investidor, ou inclusive quando empresas ou empresários analisam se vão investir no seu negócio, como foi, né, o início da apresentação aqui, ou se vão deixar o recurso no mercado financeiro, né? Então, essa particularidade que a economia brasileira tem de uma taxa básica de juros muito elevada, acaba priorizando aí um comportamento mais conservador, né? Principalmente quando comparado a ativos de renda variável, né? Onde acabam sofrendo uma influência maior, tanto de movimentos externos, eventos externos, como internos, de curtíssimo prazo, que acabam aí, muitas vezes, assustando aquela pessoa física aquela pessoa que está ingressando no mundo dos investimentos, né? E que vê as suas economias ali oscilando de valores, né? Então, o brasileiro acaba tendo um comportamento mais conservador e eu acredito isso muito por essa característica de ter uma elevada taxa básica de juros, né?
Exato, André. Eu acho que até um fator comparativo que é legal, né, como curiosidade, é que justamente quando a gente compara com os Estados Unidos, que é um país mais desenvolvido, lá a taxa básica de juros dele, né, não podemos chamar de Selic, obviamente, mas está num dos patamares mais altos da história, na casa dos 4,25 a 4,5. Então, quando a gente compara com a nossa, é uma diferença de juros muito grande. Então, lá o investidor ele tem que correr risco se ele quiser obter mais retorno, né, o que é diferente do Brasil. No Brasil, sendo conservador, a gente já consegue obter retorno satisfatório, crescer ali o seu patrimônio a 10%, 12% ao ano já é bem atrativo. Exatamente. A gente, no bloco anterior, chegou a falar aqui algumas vezes da Selic e continuamos falando da taxa de juros, porque não dá para falar de investimentos sem falar de Selic. Vamos lembrar um pouquinho do histórico, que ela chegou aos 2 dígitos lá em 2022, naquele período pós-pandemia. Foi crescendo e depois deu início a um ritmo de queda no segundo semestre de 2023. E aí foi caindo, até que em setembro do ano passado começou novamente um movimento de alta. No momento, nós estamos com uma taxa de juros aí de 13,25%, lembrando que nessa próxima semana agora, nós teremos a reunião do Copom com uma nova definição sobre a Selic. Eu pergunto para o Gustavo qual a expectativa do mercado em relação a esse anúncio e de que forma ele deve interferir nos investimentos. Legal, Renata. Já está basicamente amplamente contratado que vai existir uma alta em torno de 1%. Obviamente, a gente tem que esperar a decisão da reunião do Copom, né? Na reunião passada que tivemos, foi por unanimidade essa alta de 1% que acarretou a taxa nominal no valor de hoje, de 13,25%. Então, com essa expectativa que temos de mais uma alta de 1%, a gente teria uma taxa no patamar de 14,25%, o que acaba sendo mais atrativo ainda para aquele investidor que está no seu ativo pós-fixado, né? Ele tem ali a sua liquidez atrelado à Selic, ao CDI, e isso traz um retorno nominal ainda maior. André, a gente falou aqui da renda fixa e da taxa Selic. Títulos públicos como o Tesouro Direto são bem conhecidos de muita gente que também dão esse rendimento aí conforme o valor da Selic do momento. Quais são os outros títulos que as pessoas podem investir? E também agora o André citou o CDI, muita gente confunde. Qual que é a proximidade dele com a Selic? Antes disso, eu gostaria de só complementar que a perspectiva é que com esse aumento da taxa Selic, né, a economia brasileira vai se destacar aí no ranking internacional como a economia que tem a maior taxa de juros, uma das maiores taxas de juros em termos reais. O que é isso? Quando desconta a inflação, a gente deve ficar com uma taxa de juros básica em torno de 9% ao ano, né? Então, isso é uma taxa muito relevante que traz um retorno sobre investimentos de renda fixa, por exemplo, acima da inflação em 9%. Então, é bem significativo, né, em termos internacionais. Isso corrobora, aí, então, com a atratividade de várias alternativas de investimento, vários ativos financeiros que são atrelados à taxa Selic, que têm a sua rentabilidade atrelada à taxa Selic, como, por exemplo, CDBs, que são emitidos por bancos, LCIs, né, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, o CDB, né, certificado de depósito bancário, porque essas instituições financeiras, elas captam esses recursos com os correntistas, com os aplicadores, com os investidores, e dessa forma eles oferecem uma rentabilidade muitas vezes atrelada ao CDI. O CDI tem uma rentabilidade que é muito atrelada à taxa Selic, né? Então, ela é muito próxima, né? Então, quando um aplicador, um investidor, ele vai fazer uma aplicação em um ativo como um CDB, né? E o gerente lá da conta fala, vai render 100% do CDI, a gente pode colocar que ele vai estar rendendo hoje, né, a 13,20, muito próximo a 13,25% ao ano, né? Então, uma taxa muito significativa, né? Além disso, nós temos, né, os títulos públicos, né? Nós temos o Tesouro Selic, né, que já tem a sua rentabilidade já é 100% atrelada aí às alterações, né, e a movimentação aí da taxa Selic, que é definida aí no âmbito, como você colocou, da política monetária, né? Então, aí você tem, e o que é importante, que
investidor, essa pessoa, sempre esteja de olho na diretriz da política monetária. Então, se está num ciclo de alta da taxa Selic ou se está num ciclo de cortes de taxa Selic, porque isso impacta aí a alocação, a melhor alocação das carteiras de investimento. Essa alta nos investimentos dos brasileiros que a gente vem comentando aqui, vocês acreditam que reflete um maior nível de educação financeira da população ou está mais relacionada mesmo ao cenário econômico, como vocês já bem explicaram aqui? Eu digo porque falta muito ainda para o brasileiro um planejamento financeiro. Vocês acreditam que as pessoas, aos pouquinhos, estão ficando mais conscientes quando o assunto é o seu dinheiro? Eu acho que é um ponto importante de ser observado, porque são diversas variáveis que contam para esse interesse em relação aos investimentos, né? Então, explicando um pouco melhor, eu acho que o principal responsável por isso é, de fato, o acesso. As pessoas terem a noção de que eles podem investir o seu dinheiro. Um exemplo disso, saiu um relatório do Banco Central super importante em relação a essa ótica, que outro fator que aumentou bastante também relacionado a 2023 para 2024 foram as apostas esportivas, que aumentaram em cerca de 130%, né? Então, quando a gente olha sobre essa ótica, a gente consegue perceber que, de fato, são informações que são disponibilizadas na internet e as pessoas acabam utilizando desses artifícios, né? Então, acho que não é tão diferente também com os investimentos. As pessoas que estão interessadas nesse campo, elas buscam, obviamente, e têm informação mais rápida. Eu acho que a gente ainda tem muito a fazer quando a gente fala sobre educação financeira, né? Eu acho que isso daí deveria ser amplamente mais discutido, porque, de fato, é algo que impacta a vida de todos os brasileiros, né? A única certeza que temos quando estamos economicamente ativos é que vamos lidar com o dinheiro. Então, se planejar o seu futuro, a sua aposentadoria o quanto antes é extremamente importante. Agora, o presidente norte-americano, Donald Trump, é um personagem muito importante que dita os rumos de muita coisa que nós estamos discutindo aqui. Essa semana, as bolsas de valores despencaram nos Estados Unidos e no resto do mundo, com investidores ali que estavam preocupados com o impacto econômico negativo da guerra comercial lançada por ele contra alguns países. O próprio Trump chegou a falar que não descarta uma possível recessão nos Estados Unidos. E aí isso, André, gera uma reação em cadeia. Sim, os Estados Unidos é a principal economia do mundo, né? Então, qualquer movimentação, seja política, seja de definições de política econômica, tem um impacto para todos os mercados, né? E não é diferente para o mercado brasileiro. Então, qualquer movimentação nos Estados Unidos ou qualquer novo indicador que é divulgado de desempenho da economia acaba refletindo aqui nas alocações de recursos de grandes fundos de investimento, de grandes bancos e também de pessoas físicas que estão acompanhando mais o ambiente econômico nacional e internacional. Então, isso faz com que tenha um aumento de volatilidade dos ativos financeiros e de moedas, né? Então, de taxa de câmbio acaba sendo impactado por definições ou alterações de medidas dos Estados Unidos, né? E isso acaba afetando aí a precificação e a cotação dos ativos financeiros, né? Principalmente os de renda variável, que são mais sensíveis aí a essa volatilidade, né? Agora, quando o âmbito da política monetária tem um impacto, né? Mas o Banco Central ele acaba tendo no seu mandato ali uma preocupação direta com a inflação, né? Então acaba sendo tudo conectado, porque se tem uma desvalorização da taxa de câmbio, acaba tendo impacto na inflação, né? Tem uma conexão significativa, mas a definição da taxa Selic, da taxa básica de juros, que impactam grande parte, como a gente falou, dos ativos, da alocação de recursos em renda fixa, que a gente viu que é a principal objetivo dos brasileiros, acaba não tendo impacto nesse curtíssimo prazo, né? Acaba que o impacto ele acontece se ocorre uma intensificação, né, de um aperto monetário, né, de um aumento da taxa Selic acima do que estava sendo esperado ou, ao contrário, né, se tem uma mudança dessa diretriz da política monetária.
E eu quero comentar aqui algo que eles já falaram anteriormente, que uma pesquisa nacional feita pela Serasa mostra que 60% dos brasileiros iniciam planejamento financeiro para a aposentadoria com apenas 5 anos de antecedência e que a maioria já precisou buscar crédito ou empréstimo para auxiliar em despesas consideradas essenciais. Gustavo, como funciona um planejamento previdenciário? Quais as estratégias mais vantajosas se a gente pensar aí em investimentos privados? Muito legal essa pergunta, Renata, porque acho que corroborando com essa pesquisa, né, as pessoas, a maioria delas são lá seletistas, né, trabalham sob o regime de CLT e tem a garantia de um INSS lá na frente. Só que muitas das vezes esse INSS não vai ser o suficiente para que essa pessoa possa, na sua melhor idade, né, poder custear sua vida, né? Ir no médico, a gente sabe que são despesas que aumentam com relação à idade também. E fazer um planejamento de aposentadoria privado, ele é super importante desde o início, né, da sua atividade econômica. Então, hoje, um instrumento previdência, ele é um baita instrumento quando você olha sobre duas óticas, né? Em benefício tributário, porque quando você escolhe por um determinado regime de tributação, você pode obter um imposto menor lá na frente. Então, quanto mais longo o prazo, melhor. Além disso, você tem um baita benefício sucessório na transmissão dos bens. Então, a Previdência ela acaba sendo um artifício, né, um veículo super interessante para que o investidor possa planejar a sua aposentadoria desde o início da sua atividade econômica. Então, acaba que, se as pessoas olhassem um pouco mais sobre essa ótica, sem dúvida, isso daí iria potencializar o seu melhor momento de vida, né, que seria ali a terceira idade. Agora, André, vale a pena investir endividado? Eu te pergunto porque já ouvi muita gente que tem dívida de carro, de apartamento, e aí fala assim, mas espera aí, do dinheiro que eu guardo, eu tenho que pagar minha dívida, faz sentido? Ou há um cálculo ali para se fazer, dependendo dos juros desse financiamento, quanto que essa pessoa teria para investir? Olha, a gente tem também uma característica da economia brasileira que é muito particular, né? Os nossos juros, as condições de crédito aos tomadores finais são muito onerosas, né? E são condições muito ruins aos tomadores finais, né? Então, as linhas de crédito que a grande parcela da população acessa são linhas de crédito muito caras, né? Então, hoje, uma linha de crédito não consignada, um crédito pessoal não consignado, a gente está falando de uma taxa de juros média, de acordo com os dados do Banco Central, de 100% ao ano. A gente está falando aqui que a Selic está em 13,25%, vai subir ali, perspectiva para em torno de 15%, um pouco mais, mas fechando em torno de 15%. Então, você tem uma diferença muito grande aí do que é a taxa ao tomador final, muito mais onerosa, em relação à rentabilidade que o investimento em um ativo de renda fixa, que é a principal alocação que a gente tem, proporciona, né? Então, não faz sentido ter um endividamento muito elevado para ter ativos financeiros. No entanto, sempre é muito importante ter um acesso a uma liquidez imediata, né? Então, para uma doença, para um acidente, um momento, grande parte dos nossos trabalhadores ainda são informais, né? Então, são pessoas que dependem de acordar o dia a dia para poder trabalhar, para poder oferir sua renda, né? Então, se tem qualquer problema e não consegue ir trabalhar, é importante ter um recurso, sim, guardado, né? Dentro desse planejamento. Se é necessário um endividamento para algum objetivo, né? Adquirir um carro, comprar uma casa, mas sempre é importante também manter no seu planejamento um montante de liquidez imediata aplicado, né, a um ativo de renda fixa, um tesouro, para em caso de emergência. Você colocou um ponto legal, André. Acho que depende muito do tipo dessa dívida, né, e como ela é cobrada, é muito pessoal na realidade. Então, por exemplo, o juro do cartão de crédito ele entra em patamares de 100% ao ano, como você colocou. Mas aquela pessoa que tomou uma dívida de um financiamento imobiliário durante a pandemia, em que Selic estava na casa dos 2%, a gente está falando talvez de uma dívida muito mais barata. Então, obviamente, tem que ser analisado na particularidade de cada um. Só trazendo um outro dado, então, né, o rotativo do cartão de crédito, a gente tem uma taxa média hoje
de 400% ao ano. É muito alto. Então, isso é média, né? Então, tem instituições que cobram muito mais do que isso, né? Tem instituições que cobram menos, né? Então, a gente está falando aí que a dívida, se não tem um controle financeiro, essa dívida, ela tem uma dinâmica que ela cresce exponencialmente, né? E aí é o que acaba acontecendo. Então, hoje, a gente tem um quadro econômico, socioeconômico, que a gente vê, de um lado, grande parte da nossa população, né, como trouxe a pesquisa, né, ali do Serasa, tem dificuldade de fazer esse planejamento de aposentadoria porque percebe uma renda muito restrita, com as pressões inflacionárias que a gente está vivendo, em itens básicos, com o endividamento, com esses juros elevados, acabam dificultando esse planejamento financeiro para a aposentadoria. E, em outro lado, né, atrelado a isso, quem acaba tendo um descontrole financeiro ou tendo um problema, perde um emprego, fica doente e precisa ter acesso ao crédito, o crédito é tão caro na nossa economia que acaba dificultando com que essas pessoas consigam retomar a sua estabilidade financeira, o que a gente vê na economia brasileira é altas taxas de inadimplência, né, de alavancagem das pessoas que são impulsionadas por conta desses juros estratosféricos que a gente tem aos tomadores finais e essas linhas de crédito que são facilmente acessíveis, como o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial, mas que acabam aí piorando significativamente aí a situação financeira das famílias. Tá certo, infelizmente não temos mais tempo, mas olha, posso garantir que todas as dicas foram anotadas aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, voltem sempre. Obrigado. Muito obrigado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Gustavo Trota, que é especialista da Valor Investimentos, e o André Paiva Ramos, economista e conselheiro do Corecon São Paulo. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!